No mundo todo nós temos assistido os protestos, todos eles com uma mesma razão: o custo dos alimentos, o preço do petróleo e a relação entre ambos. Quer seja no Vietnã, quer seja na Espanha, quer seja na Índia, quer seja em Bangladesh, no Paquistão, todos esses países nós temos presenciado, nós temos assistido movimentos contrários ao custo de vida, ao aumento dos alimentos e ao aumento do petróleo. De forma simultânea, nós temos no nosso país a notícia de que teremos uma safra recorde novamente. 144 milhões de grãos colhidos esse ano no nosso país. É uma surpresa positiva porque inclui, entre as culturas recolhidas nessa safra recorde, o milho e a soja. Veja, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, esse assunto, o custo do alimento, um assunto grave e um assunto preocupante no momento da nossa vida, nos faz pensarmos no futuro. Em 2050, nosso planeta será habitado por quase 10 bilhões de pessoas. Quase metade desta população estará concentrada em meia dúzia de países que são considerados hoje em desenvolvimento. Se o abastecimento de comida e as questões finitas da terra são preocupantes hoje, carece, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que o mundo todo olhe com cuidado para o futuro. Os fatores que sustentam esta crise são conhecidos. Todos eles são cruéis e desumanos, que prolongados seus efeitos, será como retorno à barbárie. Vejamos, senhor presidente, as 3 razões básicas para a crise do preço do alimento no mundo. O primeiro diz que é uma ação de especuladores, que, surpresos com a crise imobiliária americana, migraram para outros investimentos, em particular em commodities, nos fundos de mercado e futuro. Essa ação, evidentemente, alcança os alimentos. É claro que, do ponto de vista do capital, eles têm lá sua razão. Mas do ponto de vista humano, senhor presidente, sem dúvida nenhuma, é uma ação inaceitável. Ou seja, permite a fome de milhões de seres humanos para o lucro fácil de alguns grupos econômicos supranacionais. Nesse caso, não se poderá estranhar, senhor presidente, se os famintos do mundo, de repente, começarem a tomar medidas radicais. O segundo fator é o aumento da demanda dos países em desenvolvimento. Um exemplo: há 30 anos atrás, um chinês consumia 20 quilos de alimentos por ano. Hoje ele consome 50 quilos. Grandes mercados incorporaram milhões de pessoas ao consumo, inclusive no Brasil. No caso da China e da Índia, além do aumento do consumo, há uma mudança no hábito alimentar que os aproxima do Ocidente, gerando uma demanda de consumo que, para além do humano, alcança a cadeia produtiva da carne. Ou seja, pobres passaram a comer mais, o consumo de calorias aumentou, tudo isto fruto de uma recuperação de renda desses povos. Ora, também este fator não deixa de ser triste. A melhora na quantidade e na qualidade de alimentação de parte do povo pobre do planeta implica na falta e no alto custo para um outro tanto de pessoas. Além disso, o que surpreende é que a produção mundial de alimentos tem aumentado. O terceiro fator seriam os recursos finitos de nossa natureza, que, denunciando suas derradeiras fontes, estariam pressionando os preços. Primeiro, o petróleo. Ora, se a agricultura depende demasiadamente do petróleo e esta energia de origem fóssil aumenta o preço, é claro que terá reflexo imediato nos custos dos produtos agrícolas. O grande questionamento que vale para o futuro é: nossas reservas petrolíferas suportarão por quanto tempo este padrão de consumo? As novas descobertas serão suficientes para acompanhar a demanda desses novos mercados? Por outro lado, nossos olhares se voltam para as terras agriculturáveis. Essas terras estão cada vez menores. Ocorre que a ganância leva à expansão da fronteira sobre florestas, trazendo o grave problema do aquecimento global. Este resulta em fenômenos já sentidos em várias partes do mundo, que acaba incidindo sobre a própria agricultura. É um tema que, numa conferência recente da FAO em Roma,
foi feito um bom diagnóstico, mas infelizmente as saídas para o enfrentamento do problema do alimento no mundo não foi adequadamente enfrentado nem correspondido às expectativas de várias nações. Esperamos que o Brasil possa dar sua contribuição. É inegável que esta safra, muito significativa para o Brasil, de 144 milhões de grãos, traz para nós um conforto. Mas, simultaneamente, nós temos o preço sendo elevado, em decorrência fundamentalmente dos fertilizantes, em particular dos insumos importados. Por isso que o senhor presidente da República tem tomado medida no sentido de buscar, pelo menos no mercado interno, tentar manter um valor que seja adequado para a alimentação da maioria do nosso povo. Por isso, senhor presidente, vale a pena olhar a crise presente olhando para o futuro. Obrigado, senhor presidente.